Fala turma, sejam muitíssimo bem-vindos novamente. Hoje o palco está diferente e eu vou tirar uma dúvida, falar sobre um tema que foi encaminhado pela minha parceira Susan, a Susan lá de Natal, representante da Guerra. Estou gostando muito de ver o tanto que os gestores têm se alinhado tanto na entrega de conteúdo para o seu time, ao ponto de que várias pessoas das mesmas entidades aí estão sempre chegando junto aqui, interagindo, deixando suas questões. Sugiro que vocês façam mais isso, viu? Pessoal, vamos lá. A dúvida da Susan é: muito se pede dica, para quem está começando na área comercial de uma associação, muito se tem de conhecimento desde o mundo comercial corporativo, tanto proteção veicular, muita gente tem começado a produzir conteúdo, mas e aí? Qual que é a hora de identificar se de fato eu estou precisando de um gasto comercial? Eu estou precisando de uma mudança de estratégia, uma mudança de metodologia para, de fato, sair do ponto A e ir para o B, sair do resultado X e ir para o resultado Y. E minha resposta, ela tem muito a ver com o que eu tenho aprendido com o Renato Caetano da PVS, com o Gustavo Gomes da Save, que é: um bom vendedor de fato, ele precisa reduzir um pouquinho aquele ruído emocional, visceral da venda e tem que começar a pensar um pouquinho como gestor. Qual que é o timing correto, no meu humilde ponto de vista, de que você precisa colocar um método diferente, uma ferramenta diferente, tentar de fato um upgrade no seu processo comercial? Quando você já tem dado suficiente para aferir esse tipo de coisa. Por que que eu digo? É muito comum quando a gente pergunta para alguém: quantas adesões você faz em média por mês? A pessoa vai e já cospe: 20 adesões, 15 adesões, 50 adesões. Quanto tempo que você faz? 3 meses, 6 meses. Pessoal, quando você começa a lidar com alguém que já tem um processo comercial estruturado de fato, como é o caso dos meninos que eu acabei de citar, você começa a perceber exatamente o fio onde que a performance acontece e o fio onde que o fracasso acontece. Por um exemplo, os meninos dimensionam qual que é o CAC, qual que é o custo de aquisição, ou seja, qual que é o investimento para... Quantas prospecções eles conseguiram? Vou falar de forma exemplificativa. Gastei 10 mil reais, consegui prospectar 100 pessoas e consegui fechar 10 pessoas. Ou seja, o meu custo de aquisição é esse aqui: investimento versus resultado, e passando por todos esses processos aqui. Quando você tem esse dado sólido, deixa de ser uma percepção sua, que ela é muito guiada pelo não e pelo sim que você recebe, você começa a estabilizar esse dado e começa a enxergar: onde que eu tive o ganho desses 10 associados? Onde que eu tive a perda desses 90? De fato foi o investimento? Foi a estratégia? Foi o método? Foi a ferramenta? Por quê? Quando a gente fala em progressão do método, da estratégia e tudo mais, a primeira avaliação errônea é o ponto zero, é o ponto de partida, é onde que eu estou. Quando a gente começa a aprender muita coisa, coletar muita informação, muito conhecimento, a gente fica com uma obesidade mental que definitivamente faz com que a gente nunca descubra de tudo que a gente fez, o que foi êxito, o que foi falha, onde que foi acerto, onde que foi resultado, onde que foi perda. Então, no mínimo 3 meses de dado estabilizado, eu sugiro alterar em 3 meses, no máximo, uma fala, uma regrinha ali na condução, da apresentação, da cotação, do fechamento, mas não mudar a estratégia, não mudar o canal de aquisição, não mudar o formato global, o seu processo. Por quê? Definitivamente, a gente é muito guiado pela parte emocional do nosso cérebro, que é a parte que informa que, ontem eu liguei para 10 pessoas e recebi 10 nãos. Isso não é um dado real. Isso é uma sensação sua por conta de um dia de trabalho. É diferente quando você dá um zoom out, olha para os 30 dias e fala: quantos que eu conversei? Quantos que eu fechei? O que teve em comum em todos esses que eu fechei? O que teve em comum nesse que eu não fechei? Você não consegue fazer uma avaliação sobre isso emocionalmente. E aí, deixei uma última dica aqui para o final sobre isso, que é: as pessoas que eu conheço, que elas têm melhor capacidade de venda, elas desenvolveram ao longo do tempo uma capacidade de gestão comercial. Por quê? Eles debruçam sobre os números da sua produtividade e, obrigatoriamente, quando você consolida seu dado, você começa a focar em gestão, em números, não tem como avançar para o próximo nível sem transbordar o conhecimento que você teve do método, da ferramenta, de como você fez, para uma pessoa menos qualificada que você. Ou seja, essas pessoas que estão hoje produzindo conteúdo e engajando a turma aí a se motivar todo dia, a obter mais conhecimento e a obter melhor resultado, é muito comum que eles formatem o método, a estratégia, o resultado, montei o case. Eu tenho um MVP da minha estratégia X, do canal de distribuição Y. Deixa eu contratar fulano, ciclano e beltrano, deixa eu transferir isso para ele e validar o meu método. Será que a gente tem certeza mesmo de que se outra pessoa fizer isso,
vai conseguir performar da forma que a gente gostaria? Se não, não foi o método que foi bom, foi você que foi bom dentro daquele método. Quando a gente exporta o método com resultado e outra pessoa com menos qualificação também chega ao resultado, aí sim a gente tem um método. E para isso fica para ti a missão como líder, como gestor, mesmo ainda não tendo o título, de oxigenar, de dar mais um salto para frente para buscar mais uma metodologia, buscar mais um canal, buscar mais uma forma de fazer e daqui a pouco, mesmo processo. Consolidou esse processo, esse canal de aquisição, essa metodologia, ensaca isso, transporta para outra pessoa através de treinamento e ensinamento. Isso, turma, é uma coisa que muita gente erra quando ganha uma progressão de carreira na área comercial. Normalmente, um bom vendedor não necessariamente ele é um bom líder, um bom supervisor, um bom gestor comercial. Então, se ainda enquanto vendedor você começar a desbloquear isso, a instalar esse drive, essa mentalidade de ser um pouco analítico, um pouco mais analista, um pouco mais racional com relação aos dados das suas entregas, vai fazer muito sentido com que, já agindo como líder, gerente, coordenador, que seja, aí sim você vai fazer jus ao crachá de líder, de supervisor, de gerente. E aí, o que você fazia ali na proporção de 1, você vai começar a fazer na proporção de 10, daqui a pouco na proporção de 100, e vai ter igual os dois que eu citei aqui hoje, que tem mais de 1000 pessoas produzindo por eles no Brasil inteiro. Então, peguem essa dica aí.